Evangelho de João, capítulo 7, do versículo 10 ao 13. Amém? Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor: Mas, tendo seus irmãos subido à festa, ele também subiu, não publicamente, mas em segredo. Os judeus procuravam-no na festa e perguntavam: onde ele está? Havia muitas opiniões sobre ele entre o povo. Alguns diziam: ele é um homem bom, mas outros diziam: não, pelo contrário, ele engana o povo. Todavia, ninguém falava dele abertamente por medo dos judeus. Senhor, abençoa a tua palavra, fala conosco. Não deixe, Senhor, que fiquemos confundidos. Dá-me tua graça, Senhor, para compartilhar com os irmãos, com a igreja, aquilo que o Senhor tem demonstrado a mim, ó Deus. E eu te peço por graça mesmo, sabedoria, porque o Senhor é tudo. Somos tão somente instrumentos. Eu confio em Ti, Senhor. Eu confio no Teu Espírito. Amém. Louvado seja Deus. Meus irmãos, a sequência aqui do nosso texto, voltamos então para João. Você lembra que nós tínhamos parado no versículo 9, Jesus sendo instigado, sendo ali provocado, né, pelos seus familiares, inclusive, sobre essa questão da festa, que judeus todos participavam dela. Ele tinha que ir para Jerusalém, ele tinha que ir para a região da Judéia. Jesus então retarda essa sua caminhada por uma série de circunstâncias. Já falamos sobre isso. E aí, eu vim retomar esse texto, fui fazer uma primeira leitura. E, meus irmãos, eu preciso confessar para você, às vezes eu parece que não consigo compreender o texto. A palavra, a mensagem não vem. E eu falo: meu Deus, será que o que o Senhor deseja falar disso? E há todo, digamos assim, um certo esforço, né? Dificuldade é minha, né? Ser humano, nós temos essa dificuldade de compreender as coisas do Senhor. Mas tem dias que a palavra de Deus vem assim, da inspiração do Espírito Santo, de uma forma quase que automática, né? Aquele, como já disse uma vez, aquele download assim de gigabit por segundo, né? Parece que deslancha tudo. De uma certa forma, eu tinha pensado acerca de algumas coisas. Nós vivemos um tempo, eu não sei se esse tempo que nós vivemos, ou o que eu estou enxergando nesses dias de hoje, se eu não enxergava antes, enfim, são às vezes questões que acabam ficando na nossa cabeça, mas a palavra de Deus é a nossa luz, o nosso guia em matéria de qualquer coisa. E a primeira pergunta que eu fiz quando li esses versículos foi: por que algumas pessoas falavam que Jesus era bom e outras pessoas falavam que Jesus era mau? Por que essa diferença de opinião? E aqui não são os discípulos de Jesus, é o povo que estava ouvindo, né? Jesus, ele decide então subir mais tarde, ele não vai na companhia dos outros, para evitar aquela confusão, para evitar aquela coisa popular. Jesus, ele não estava buscando fama e reconhecimento humano meramente. Ele vai mais em secreto, porque ele tinha uma missão de pregar a palavra de Deus, de pregar o Evangelho, fazendo aqui um anacronismo aqui, né, falando uma contextualização. E algumas pessoas, diante de tudo o que já sabiam de Jesus, tinham opiniões absolutamente contrárias, e isso me intriga. E eu fiquei pensando: por que este dualismo das pessoas em relação a Jesus? Por que uns o acham bom e outros o acham mal? Jogar a água do banho com a criança dentro. Você já ouviu essa frase? Eu tenho certeza que já. O apóstolo Paulo diz em 1 Tessalonicenses 5:21, uma outra forma de compreendermos essa expressão: examinai tudo, conservai o que é bom. Eu quero falar sobre
um dualismo que a gente percebe, que eu percebo, e aqui ao longo dessa exposição, você vai analisar e vai fazer seu julgamento, se você concorda com o que eu estou falando ou se não concorda com o que eu estou falando. Se você concordar ou se discordar, por favor, examine as Escrituras. Faça como os bereanos, vai lá examinar. Você pode até consultar o Nicodemos, o Dias Lopes, o Paulo não sei quem, até outros aí que pensam em contrário para poder fazer. Você pode até fazer isso, mas fica com a palavra de Deus. No século III, nós estamos falando ali do ano 200, né, aproximadamente aqui da nossa era, depois de Cristo, surgiu uma heresia cristã, fundamentada no dualismo esotérico e filosófico que já existia. O que o maniqueu fez foi dar ares cristãos a essa heresia. Evidentemente que ele foi combatido e foi declarado herege, e o dualismo foi declarado herege pelos pais da igreja, né? Mas esse dualismo filosófico, esotérico, enfim, dizia e diz até hoje, porque muitos ainda continuam seguindo isso, que existiria um conflito entre o bem e o mal, e aí eu diria o bem com B maiúsculo, mal com M maiúsculo, ou seja, duas entidades, dois poderes que se opõem entre si, eles se equivalem em força e poder. Nos auges da nova era, foi, digamos assim, simbolizado esse dualismo por aquela figura do yin yang. Era um círculo e, né, esse círculo ele tinha como se fosse um peixe, né? Inclusive acho que existia como se fossem dois peixes assim fazendo uma junção dos dois. Uma marca famosa, acho que era Town & Country, essa marca usava esse símbolo, e eu lembro que muita gente demonizou a marca Town & Country por causa desse símbolo. Enfim, não é nem o caso agora, mas era um círculo, então, naquela parte, tinha uma parte branca e uma parte preta, né? A parte branca tinha uma espécie de um olho, uma bolinha preta, e a parte preta uma bolinha branca, e ali simbolizando esse dualismo, né? O equilíbrio das coisas, o equilíbrio do universo se dá quando esses dois poderes estão em equilíbrio, um anula o outro. Essa é a parte equivocada, a parte totalmente errada. Então a gente precisa combater essa heresia, e está certo nós lutarmos contra ela, e foi isso que a igreja veio fazendo desde então, o século III, quando surge isso daí. Só que ao rejeitarem essa ideia do dualismo em qualquer circunstâncias, é aquilo que eu disse, jogaram a água fora, a água suja fora, mas jogaram o bebê dentro dele. De fato, não existe um Deus mau e um Deus perfeitamente bom. Nós cremos, e a palavra de Deus nos diz que há um único Deus todo-poderoso, Criador de todas as coisas, um Deus perfeitamente bom, um Deus perfeitamente justo. O mal é uma consequência nefasta do afastamento da criação, e aí a criação, principalmente o homem, que dá início a isso, e como, digamos assim, coroa da criação, e como aquele que cuida da criação, que gerencia a criação, porque Deus diz, Deus criou o homem para cuidar da terra, né, para cultivar a terra, é o homem responsável por nomear os animais. Então o homem, como mordomo da criação, quando ele cai, ele arrasta tudo junto. E o que é o mal? O mal é esse afastamento de Deus por desobediência, o afastamento desse Deus soberano. Toda a criação, e especialmente o homem, foi criado em um estado de santidade, e uma santidade e uma semelhança tal com o seu Criador, o Deus, que tinha sim uma liberdade que o capacitava e o capacitou para rejeitar o seu Criador, e foi isso que aconteceu. Ao desobedecer, o homem estava dizendo não para Deus e sim para o pecado. Ele rejeita o seu Criador, e ao fazer isso,
ele então sofre as consequências, que foi a queda, e nessa queda há um afastamento de Deus, por isso queda, né? Caiu e se afastou de Deus, e esse afastamento de Deus é que faz com que o mal então venha à existência. Não é meu propósito falar sobre isso, mas isso já te responde. Não foi Deus quem criou o mal. Eu sei que tem gente que diz isso, tem alguns crentes, tem alguns pastores, youtubers, influencers, cuidado, que dizem, de uma certa forma, que Deus criou o mal. Está amaldiçoado. Não, eu não posso fazer isso, quem sou eu? Está amaldiçoado a ideia, não a pessoa, o ser humano não, mas a ideia sim. Na criação, então, meus irmãos, há um empoderamento, essa palavra agora é muito usada, né? Há um empoderamento do mal proporcionalmente ao grau de afastamento, ou seja, quanto mais afastado da divindade, mais o mal se sobressai. Assim, esse mal toma lugar no mundo e muitas vezes pode até superar o bem que o homem poderia praticar, podendo mesmo anular toda a sua capacidade de praticar algum bem. Você já viu que tem algumas pessoas que a gente acha, parece que ela personifica o mal, ela está tão endemoniada, e eu não diria uma possessão demoníaca apenas, eu não estou dizendo que não existe essa possessão demoníaca, eu não estou negando isso, mas é uma coisa que não se explica. Outro dia eu comecei a ver um documentário sobre o cara que é considerado o primeiro serial killer da literatura lá americana. Que coisa absurda, né? A gente pensa, como que um ser humano pode chegar a esse nível de maldade? Esse outro que foi abraçado em rede nacional há pouco tempo, apesar de eu acreditar que é possível uma restauração, porque para Deus todas as coisas são possíveis, mas, meus irmãos, nós não somos convidados a abraçar, nós não somos exortados, e eu rejeito com todas as minhas forças cristãos, alguns desinformados, alguns absolutamente hipócritas, porque a Bíblia não diz que eu tenho que abraçar bandido. A Bíblia diz que eu tenho que acolher o bandido arrependido, aquele que se converte, aquele que reconhece os pecados, que confessa os pecados e que abandona os pecados. Esse sim, eu abraço, eu acolho, eu levo para minha casa, porque a disciplina das Escrituras é uma das pedras fundamentais para se testar se uma igreja é verdadeiramente saudável. Se o teu olho te faz tropeçar, arranque e joga fora. Disciplina. Jesus Cristo diz, se uma pessoa pecar, vai lá conversar com ela, se ela não se arrepender, leva outra, se ela não se arrepender, traz a igreja, e diante da assembleia da igreja, ela é exposta, e é para expor o pecado. Esse negócio de esconder o pecado aí, para não, se ela vai falar em secreto. Se ela se arrepender, a gente resolve em secreto, e aí está resolvido. Mas se não houver arrependimento em secreto, tem que ser trazido a público. E se ela não se arrepender, considera gentio e publicano. Gentio e publicano é excomunhão, é excluir do céu. Falando como um bom arminiano falaria, é perda da salvação. É assim que funciona, disciplina nas Escrituras. Mas a gente viu esse sujeito ser capaz de fazer o que fez muito bem. Ou seja, meus irmãos, debaixo do sol, usando as palavras aí do sábio, quer dizer, nesse nosso mundo natural dos seres humanos, é inegável a existência de um dualismo. Porque ao mesmo tempo que você consegue ver um ser humano vil, você vê um outro ser humano capaz de dar a vida dele por uma causa, e muitas vezes uma causa nobre. Há pouco tempo atrás foi canonizada a
aquela lá do Nordeste, brasileira, 100% brasileira, né? A Madre Teresa já foi há muito tempo, esqueci o nome dela agora, me perdoe, Irmã Dulce, exatamente, aquela mulher fez tudo pelos pobres realmente. Nesse sentido aí, nesse sentido de alguém que trabalha em prol dos outros, uma santa pessoa, e aí eu tenho que reconhecer isso. Então a gente vê seres humanos assim, né, demonstrando para nós esse dualismo, como que um ser humano pode ser o extremo do outro. Então debaixo do sol nós contemplamos esse dualismo de alguma força má e uma força boa, de um bem e de um mal. No entanto, deixa eu dar aqui para você um relato do apóstolo Paulo que está em Romanos 7, de 15 a 23. Não entendo o que faço, pois não pratico o que não quero, e sim o que odeio. Olha que crise, né? Alguém que tem consciência de que existe duas forças dentro de uma pessoa só, né? Se faço o que não quero, concordo com a lei que é boa, agora porém não sou mais eu quem faz isso, mas o pecado que habita em mim, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, pois o querer o bem está em mim, mas não o realizá-lo. Pois não faço o bem que quero, mas o mal que não quero. Portanto, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Desse modo, descubro essa lei em mim quando quero fazer o bem, mas o mal está presente em mim. Porque no que diz respeito ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos membros do meu corpo outra lei, guerreando contra a lei da minha mente e me fazendo escravo da lei do pecado que está nos membros do meu corpo. Meu irmão, descrição mais completa do que essa, desse dualismo que nós, seres humanos, vivemos, não encontro outra. No entanto, a palavra de Deus é poderosa e ainda há um resumo. Se você achou esse texto muito longo para decorar, nós temos outro, Gálatas 5,17, porque a carne luta contra o espírito e o espírito contra a carne. Eles se opõem um ao outro, de modo que não conseguis fazer o que quereis. Como eu acabei de dizer, desde a queda, o homem passa a viver um dualismo. Se antes ele conhecia só o bem, agora há no ser humano o bem e o mal. Se a natureza humana há uma guerra, conforme demonstra Paulo, na sociedade essa batalha se mostra real também. Porque o que é a sociedade, senão o ajuntamento de indivíduos? Não existe uma sociedade de uma pessoa só. A sociedade, ela é formada por todos aqueles homens e mulheres que compõem a sociedade. Aí, meus irmãos, eu queria fazer agora uma caminhada, ainda que dando saltos assim, mas voltando lá para Adão. Olha só que interessante, Adão tem 2 filhos, Caim e Abel. Se nós olharmos apenas pela perspectiva humana, para nós muitas vezes fica um pouco difícil, porque nós já estamos muito depois de toda a escritura ter sido fechada, e de uma certa forma nós conhecemos a história completa, né? Isso em alguns pontos nos ajuda, por outras vezes nos dificulta, porque a gente precisa voltar lá, fazer esse exercício de voltar lá em Adão e entender alguns pontos como ele entenderia, né? Ou como ele viveria. A gente tem que pelo menos fazer esse esforço. Então, a gente sabe, Adão teve 2 filhos, Caim e Abel. Olhando apenas por essa perspectiva humana, parece que Caim foi naturalmente mau e Abel naturalmente bom. Quando eu digo natural, assim, né, como se a gente visse qualquer produto, sei lá, né? De repente você vai fazer um café, aquele café fica maravilhoso, mas no outro dia, por alguma coisa, você faz um outro café e o café saiu ruim, né? Não tem como você consertar o café bom, nasceu ruim, e aí não tem jeito.
Então, a gente olhando, vê isso, porque nós não temos um relato de Caim sendo incitado, como foi Eva, para praticar o mal. A inveja do irmão nasceu nele, por assim dizer. Caim assassina o irmão por inveja. Mas a gente vai ver, depois Adão, Eva, eles têm um outro filho, e Sete toma o lugar de Abel. E aí nós temos, desses dois, a Bíblia traça duas genealogias, ela traça duas descendências. Sobre os descendentes de Caim, olha que curiosidade, que eu vou dizer que coincidência, a quinta geração é registrado como que a maldade foi aumentando nessa descendência de Caim. Não é falado nada dos outros anteriores, mas o quinto, descendente de Caim, Lameque, Gênesis 4:23 diz que ele mata 2 homens. Na verdade, o texto dele matou um homem e um jovem. Motivo fútil. A gente entende que quando ele mata esse jovem, o texto ele mesmo diz, porque pisou no pé dele. Imagina, você está andando sem querer. Quantas vezes você já pisou no pé de alguém sem querer? Por uma coisa banal, ele vai lá e mata. E depois, não sei, a minha leitura que eu faço do texto é que ele se gaba disso, né? Caim matou um, eu matei 2. Se Caim digamos assim, punido, a minha vai ser 7 vezes mais. Eu sou 7 vezes mais mal do que o meu patriarca, lá, meu tataravô lá de trás. Sobre os descendentes de Sete, meus irmãos, a quinta geração, ou seja, o quinto depois dele, olha só, supera a bondade do seu patriarca lá atrás. A Bíblia vai dizer que o filho dele, de Sete, o Enos, ali começa a invocar a Deus. É com Enos que se dá início a essa invocação, esse culto a Deus. E o quinto filho, quinta geração, o Enoque, a Bíblia diz que ele andou com Deus e foi levado, e Deus o tomou para si, é como diz o texto. Muitos, ou eu acho que por unanimidade, todos entendem que ele foi trasladado, ele foi levado para o céu, né, para estar com Deus, sem experimentar a morte física. Talvez assim, tamanha foi a intimidade, tamanho foi esse andar com Deus. Então você percebe, olha, não tem evangelização, não tem anjo, não tem Bíblia, não tem nada, mas nós vamos vendo, e também não tem uma ação direta, demoníaca, mas nós vemos essas duas coisas caminhando, e isso se espalhando, não apenas num ser humano, mas na sociedade. Há um outro relato, então, em Gênesis 6, de 1 a 4, que diz assim: sucedeu que, quando os homens começaram a multiplicar-se na terra e lhes nasceram filhas, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas, e dentre todas elas tomaram as que haviam escolhido. Então disse o Senhor: o meu espírito não permanecerá para sempre no homem, pois ele é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Naqueles dias os nefilins estavam na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos. Esses nefilins eram os valentes, os homens de renome da antiguidade. Há outras possibilidades de interpretação desse texto, ele é um texto complexo, se você já ouviu alguma coisa, mas uma delas é que a interpretação é de que esses filhos de Deus se referem aos descendentes, e aí eu vou colocar, santos de Sete, e as filhas dos homens aos descendentes ímpios do Caim. Então, o texto dá a entender que até esse momento, essas duas sociedades, elas caminhavam de uma certa forma isoladas, mas lá na frente
houve então uma mistura dessas duas sociedades. Essa é uma possibilidade de interpretação desse texto, há outras, inclusive relacionada a anjos, mas como ela é uma possibilidade real, ela corrobora, então a palavra de Deus corrobora, meus irmãos, para reforçar esse nosso entendimento desse dualismo social, ou seja, a sociedade dualista, onde você tem forças, boas e forças más atuando na sociedade. Os maus praticando a maldade e os bons praticando as suas bondades. A gente vai ver isso em outros momentos nas Escrituras. A gente dá um salto aí, se a gente continuasse em Gênesis, a gente veria isso, mas a gente vê quando em Moisés surge, ou nos relatos de Moisés, surge a nação sacerdotal. Deus chama os judeus e a partir de Moisés, Deus fala, olha, vai para a terra, e aí cerca de 2 milhões de pessoas vão se estabelecer em Canaã, e ali elas vão se tornar agora uma nação, aí falando em termos políticos, um Estado, o Estado, um país politicamente organizado, é dessa forma que eu estou usando aqui a expressão Estado. A gente vê que Deus escolhe o Estado de Israel para ser então uma nação, uma etnia, um povo santo. E os outros Deus não escolhe. Aí ele deixa a coisa caminhar. Está claro também para nós, meus irmãos, no Novo Testamento, que ele também nos fala dessa existência de dois. O Novo Testamento nos fala da existência de dois, e eu vou frisar, dois e somente dois reinos, o reino de Deus e o reino das trevas, ou o reino do diabo, ou o reino do mundo. Não existe uma Suíça nessa batalha, esses dois reinos estão em guerra. A ideia aqui de Suíça, porque na Segunda Guerra a Suíça ela se declarou neutra, ela não foi a favor nem de um nem de outro, e serviu até para que alguns pudessem se refugiar lá, e lá ser criado um tribunal para julgar os crimes de guerra. Eles dizem, nós aqui não somos nem corintianos nem palmeirenses, a gente aqui é galo e pronto, e como sendo de uma neutralidade, eu posso dizer quem é que foi que jogou melhor, quem cometeu falta, quem não cometeu. Meus irmãos, no reino de Deus, ou no mundo de Deus, ou na palavra de Deus, não existe essa neutralidade. Ou você está do lado de Deus, ou você está do lado do diabo. Jesus Cristo disse, quem não está comigo, está contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. Nós poderíamos ver vários outros. Nós vemos nas Escrituras reinos de vivos e reino de mortos. Não tem um limbo, não tem um purgatório nas Escrituras. E aí, vivos e mortos, a gente pode falar tanto natureza, naturalmente, fisicamente, eu estou vivo, pessoas que estão enterradas nesse momento estão mortas. Mas, espiritualmente, os salvos estão vivos porque foram renascidos, foram regenerados, e os ímpios estão mortos em seus delitos e pecados. Não tem um meio termo, não tem alguém neutro nessa história, um dualismo. Um filósofo chamado Aristóteles disse o seguinte, o ser humano é um animal político. Hoje, para nós, a palavra político nos remete a muitas coisas, inclusive asquerosas, mas o que essa palavra nos dias de Aristóteles queria dizer é que o político é a pessoa que vive na polis. Polis é a palavra grega para cidade. Hoje nós dizemos cidade, cidadão, cidadania, mas antes eles diziam político, polis, políticos, eram os termos que eles usavam. Quando ele diz que o homem é um animal político, ele está dizendo, inevitavelmente, o homem é alguém que naturalmente vive na cidade, seja uma cidadezinha pequenininha de 2.000 habitantes, 1.000 habitantes, seja uma megalópole de 20 milhões de habitantes, mas o ser humano vive na cidade. E aí, meus irmãos, se a gente fosse debandar um pouco para a política, a gente fala, nós não vivemos no Estado, nós não vivemos no Estado, nós não vivemos na federação, nós vivemos na cidade.
O nosso dia a dia prático é na cidade. A cidade deveria ser muito mais importante para nós do que o estado de São Paulo, do que o país Brasil, em certo sentido. Por quê? Vivemos na cidade, é aqui que está a nossa casa, é aqui que a gente estuda, é aqui que a gente trabalha, é aqui que a gente ganha dinheiro, é aqui que nós pagamos os impostos, é aqui que está a farmácia, é aqui que está o hospital. Então a gente vive aqui. Por isso que nós somos pessoas, somos cidadãos da cidade. A Bíblia não nega essa realidade. Jeremias nos diz: empenhai-vos pela prosperidade da cidade, para onde vos exilei, e orai em favor dela, da cidade, porque a prosperidade dela será a vossa prosperidade. A palavra de Deus não nega a importância da cidade. Se você ouviu aquela música que eu mandei para você hoje, ela tem tudo a ver com isso que eu estou falando, e cantamos: eu vou para Canaã, a nova Jerusalém. A gente acabou de cantar aqui. Você não vai para o céu, você vai para a cidade celestial. Ó, presta atenção, hein? Porque depois vai falar que eu falei que crente não vai para o céu. Olha o que eu estou dizendo, né? A Bíblia é clara, ela diz lá em Apocalipse que a nova Jerusalém desce do céu. Ela fala como é que são as ruas, as medidas, e ela fala que nós vamos morar nessa nova Jerusalém, essa nova Jerusalém celestial. O Salmo 122, ele diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Ó Jerusalém, nossos pés estão dentro das tuas portas. Jerusalém, que és construída como uma cidade bem estabelecida, para onde as tribos sobem as tribos do Senhor, como testemunho para Israel, a fim de render graças ao nome do Senhor. Ali estão os tribunais da justiça, os tribunais da casa de Davi. Orai pela paz de Jerusalém, prosperem os que te amam, haja paz dentro dos teus muros e prosperidade em teus palácios. Por amor aos meus irmãos e amigos, direi: haja paz em ti. Por amor à casa de Deus, nosso Deus, buscarei o seu bem. Jerusalém aqui é um salmo, digamos assim, de louvor à cidade de Jerusalém como a cidade de Deus, apontando não para essa Jerusalém que existe até hoje lá, onde muitos aqui gostariam de ir lá visitar, se batizado de novo no Rio Jordão, né? Mas a Jerusalém celestial. Nós estamos ansiosos para chegar nessa Jerusalém. Mas, meus irmãos, outra coisa, voltando aqui sobre os dualismos, você vê muitos outros nas Escrituras: profano e santo, perdido e salvo, noite e dia, trevas e luz, carnal e espiritual, lei e graça. Lei aqui não no sentido como Paulo fala, mas no sentido de lei que condena. Então, condenação, salvação, punição, por assim dizer, e misericórdia. A filosofia, ela se mete em tudo, ela estuda tudo, não do ponto de vista teológico, racional, mas espiritual, mas sim racional. E na filosofia também temos dualismos: físico e metafísico, empirismo e racionalismo, idealismo e materialismo, etc, etc, etc. No entanto, falando assim de uma maneira muito contemporânea, há duas concepções que nos têm afetado profundamente nos últimos anos. E aqui eu estou chegando no meu ponto, que você vai compreender: direita e esquerda. Eu não sei se é igual para todos, mas para mim isso tem atingido de uma outra forma. Mas essa sensação que eu tenho, olhando alguns anos atrás, olhando até há não muito tempo atrás, voltando aí a 8 anos atrás, 9 talvez, eu não tinha essa percepção dessa polarização, essa percepção desse dualismo que nós vivemos hoje e estamos chamando de direita e esquerda. E aí eu faço ao mesmo tempo que uma afirmação, uma pergunta, né? Coincidência? Coincidência? O conceito de direita e esquerda vai surgir na França na Revolução de 1789. Alguns historiadores dizem que foi até uma casualidade, que ninguém parou para pensar. E aí eu diria que, sendo assim, reforça mais ainda, né, uma mão invisível controlando a história.
A classe trabalhadora estava descontente com a nobreza devido aos arroxos. Eles queriam mudança. A nobreza, né, os ricos, o clero, a burguesia, eles queriam manter as coisas como estavam, porque eles queriam manter o status quo deles. Eles eram, né, estavam muito bem, obrigado, enquanto 70%, 80% da população estava realmente pastando. Conta-se até uma história que uma rainha lá, alguém chegou para ela e falou: olha, o pessoal está aí e eles vão arrebentar tudo, tem uma passeata aí, o negócio está feio para o nosso lado, eles não têm pão para comer, pão francês, sabe esse pãozinho que a gente come, né, francês, isso aí, eles não têm pão para comer. E aí a mulher falou assim: olha, se não tem pão, que comam brioches. Se você sabe o que é um brioche, né? Se um pão francês custa, e vamos dizer que um pãozinho francês custa aí 50 centavos, um brioche vai custar uns 2 ou 3, um brioche mesmo, né? Olha a insensibilidade, o desconhecimento dessa mulher. Ela não tinha noção, porque ela comia o brioche, né? Enfim, a situação estava caótica naquela época lá, meus irmãos. Então, eles propuseram uma assembleia e o rei foi presidir essa assembleia. Ele sentou no meio e um grupo que era favorável a que as coisas permanecessem como estava, sentou-se ao lado direito do rei. E os que queriam mudança, sentaram-se ao lado esquerdo do rei. Daí veio o conceito que a esquerda quer mudar o sistema e a direita quer permanecer. A esquerda quer mudança, né? E a direita é conservadora. Essas ideias, elas então depois elas vão se encaixando e alguns conceitos a gente vai entendendo mais a respeito disso. O fato é que na época da Revolução Francesa, evidentemente que o termo comunista, socialista, o marxismo principalmente, né? Os outros talvez até já tivessem lá as suas ações, ou as suas reivindicações, as pautas eram muito parecidas, mas alguns termos talvez aqui a gente comete algum anacronismo ou outro aqui, mas em especial, e por fatores, muitos outros fatores, a esquerda fazia uma oposição violenta contra a igreja. É bem verdade que muitos clérigos, ou muitas autoridades da igreja, e naquele momento diga-se igreja católica, e aqui eu não estou denegrindo a igreja católica, não estou fazendo nenhum juízo de valor sobre a igreja católica, mas o fato é que naquela época eles estavam, a esquerda, ela estava protestando contra a igreja católica. Tanto é que a Revolução Francesa, ela foi muito influenciada por um movimento chamado de iluminista. E o que esse iluminismo pregava era, a Bíblia não presta, os conceitos, os valores judaicos cristãos, tudo que impede o crescimento, é por causa desses valores judaico-cristãos que nós estamos vivendo aqui essa miséria, essa desigualdade e essa coisa toda. Então nós temos que acabar com tudo, inclusive com a igreja. Era isso que eles foram reivindicar, isso era a pauta da esquerda. Isso é história, isso é fato. A curiosidade, meus irmãos, e aí é coincidência, é que na Bíblia, essa tabela que eu identifiquei aqui, um pouco mais atrás aqui, né, trevas e luz, santo e profano, Jesus também coloca direita e esquerda. Agora, onde ele põe a direita e onde ele põe a esquerda? Será que é uma coincidência só? Como eu disse, uma mão invisível estava cuidando dessas coisas, para que aqueles marcos que a gente vê desde Caim e Sete não fosse misturado e não ficasse confundido e a gente não ficasse perdido. Poxa, peraí, que horas que eu vou falar, que hora que é bom, que hora que é ruim, que hora que é mal, que hora que não é, porque a gente tem uma estrada para seguir e a gente entrando nessa estrada, essa estrada não pode mudar, ela precisa seguir. Quando, pois, o Filho do Homem vier na sua glória e todos os anjos com ele, então se sentará no seu trono glorioso e todas as nações, todos os estados ou todas as etnias serão reunidas diante dele
E ele separará uns dos outros, à semelhança do pastor que separa as ovelhas dos cabritos, e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então ele dirá também aos que estiverem à sua esquerda: malditos, afastai-vos de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Na verdade, na minha transcrição do texto aqui, eu até saltei um versículo que eu acho que é até o 33, quando Jesus fala para os que estão à sua direita. Você pode conferir aí agora na sua Bíblia se você quiser: vinde benditos de meu Pai, né, para o reino que está preparado para vocês. E aí ele explica por quê. E aí depois ele fala para a esquerda, mas o fato é que está aqui: ora, malditos, afastai-vos de mim para o fogo eterno. O que eu quero então, meus irmãos, estar concluindo com isso aqui? Está claro para nós que, de fato, há um alinhamento natural da humanidade. Se você largar a humanidade, ela naturalmente se alinha. Se você olhar principalmente essas nações onde o ateísmo está muito forte, mesmo lá você vai ver um certo alinhamento. Pessoas com ideias aí vamos chamar de direita, se alinham, e elas têm muitos pontos em comuns, que a gente fala de serem conservadores, é o que eles vão chamar de serem conservadores. E você vai ver os outros se alinhando naturalmente, serem aqueles que querem certas mudanças e alguns valores que eles querem mudar e que nos atinge enquanto valores cristãos muito fortemente. Esse alinhamento no mundo natural, por assim dizer, ele não se dá necessariamente por pessoas nascidas de novo, mas aqueles que nascem de novo, de verdade, verdadeiramente, aqueles que antes eram cegos e depois passam a enxergar, eles começam também a procurar fazer o seu alinhamento. E isso é uma coisa até um tanto quanto natural, porque as pessoas se identificam, mesmo não tendo nenhum conceito, nenhum estudo, do ponto de vista filosófico, histórico, sociológico, antropológico, eles vão meio que se alinhando com isso. O mundo está dividido entre aqueles que simpatizam com as coisas de Deus e aqueles que simpatizam com as coisas do diabo. Uns viram tudo que Jesus falava, viram tudo que Jesus fazia, e uns diziam, ele é bom, outros diziam, ele é mau. Uns diziam, ele está fazendo isso pelo dedo de Deus. Outros diziam, ele está fazendo isso porque ele está possesso do maioral dos demônios. Por que essa diferença de entendimento se Jesus é o mesmo e nós sabemos quem eles são? Naturalmente há essa acomodação na humanidade, e isso vem lá desde o Caim e o Sete. A criação, ela é dualista e vive entre duas forças opostas por natureza. Ela é dualista, ela se tornou dualista após a queda. Parece que nesse alinhamento, os que são da direita, ainda que haja muito hipócrita no meio das pessoas de direita, por parte de alguns, ou quem sabe até muitos, como eu disse, a tendência natural é se inclinarem para as coisas que o cristianismo valoriza. Por sua vez, a oposição valoriza aquilo que o cristianismo condena. Não é uma questão, essa questão toda, meus irmãos, ela infelizmente, e aqui usando outra metáfora de cores, né, ela não é tão preta e branca. Há muita variação de cinza nesse meio aí, mas é possível que nós cravemos uma certeza: não dá para ser de fato nascido de novo, genuinamente, ser alguém que é de fato nascido de novo, ser 100% de esquerda. Se a gente fosse falar em termos de questões políticas, é bem verdade que pensamentos de esquerda, eles tomaram para si alguns valores importantes. Eu não posso negar isso, o cuidado com as minorias, né? Essa questão de você socorrer e valorizar as minorias.
E é verdade que muitos, aí eu colocaria direita, tá? Eles não se importam muito se o outro está passando fome ou não, está passando dificuldade ou não, né? Isso é verdade. A ganância, o mamon, ele aí, olha, ele deita e rola do lado direito também. Na verdade, Satanás deita e rola dos dois lados, né? Há valores, irmãos, no entanto, tolerados na esquerda, e eu estou sendo generoso quando eu digo tolerado, estou sendo generoso porque eu estou pensando que tem muito crente, tem muito pastor de direita, então eu vou ser generoso aqui, né? Dizer que há valores que a esquerda tolera, que são inegociáveis para um cristão genuíno. Um aborto, por exemplo, condenar alguém à pena de morte porque assassinou uma criança de 9 anos depois de estuprar, matar, esconder o corpo, jogar o corpo no quintal lá da rua e chamar a família, achei o seu... Condenar uma pessoa dessa à pena de morte é absolutamente diferente de praticar um aborto. Mas absolutamente. Eu não aceito, mas não aceito de jeito nenhum que venham fazer algum tipo de equalização a respeito dessas situações, porque são absolutamente diferentes. Se a pessoa se arrepende, se a pessoa confessa o pecado, sim, eu sou favorável, então, é crente, é nascido de novo, e eu não teria problema nenhum de tratar como irmão, conforme já disse. Mas não é esse o caso. Então, nós não toleramos aborto, por mais que nós respeitemos, e olha, quando eu falo sobre ideologia de gênero, e aqui eu estou incluindo os LGBTs, meus irmãos, Deus é minha testemunha, e Deus sabe o quanto eu me apeno de pessoas que têm essa identidade de gênero diferente da sua identidade biológica. Eu já estudei um pouquinho, não sou especialista, eu já estudei um pouquinho. E a gente sabe que as situações pelas quais passam, desde bebês, de abandonos, de traumas, é uma série de fatores que levam as pessoas, muitas vezes, a esse tipo de coisa. São pessoas que precisam ser acolhidas, ajudadas e orientadas. Mas isso não significa concordar com o comportamento que a Bíblia chama de absolutamente inaceitável. A gente precisa saber separar essas coisas. E agora aqui não dá para a gente falar, mas nós não podemos tolerar uma conduta, um comportamento, um estilo de vida. O cristianismo não reconhece como sendo família, célula máter da sociedade, aquilo que é necessário para que haja a continuidade da humanidade, um homem e uma mulher, e tem seus filhos, desse tipo de família, não existe outro. Evidentemente que tentam confundir a nossa cabeça. Você rejeita? Claro que não. Eu tenho familiares, eu os amo, familiares que têm suas identidades diferentes. Eu os amo, eu os abraço, converso, sem nenhum problema, sento junto, almoçamos na mesma mesa. Inclusive um casal, né? É que eu posso dizer casal. Não tenho problema nenhum. Mas do ponto de vista bíblico, não é família. E eu não posso rebaixar isso, porque a palavra de Deus diz que eu não posso fazer. Então eu não consigo abraçar uma ideologia de esquerda por isso. Tolerância para com o pecado, e aqui eu estou usando eufemismo aqui, pecado, para todo tipo de imoralidade sexual. Nós não podemos tolerar esse tipo de coisa. O ser humano é complexo, meus irmãos. Uma pessoa pode ter quase todos os conceitos de um lado, né? E num único ponto ela ser
do outro. Então existe uma complexidade muito grande disso. A gente tem visto hoje lá no Rio de Janeiro, antigamente, e você viu no filme Cidade de Deus, acho que é o Zé Pequeno, ele vai lá no centro de macumba fechar o corpo, para quando atirassem nele, né, os guias o protegiam. Hoje, Cidade de Deus, nós falamos o quê? 2000 e pouquinho. Né? Hoje, aquele filme retrata uma realidade absurda do nosso país, principalmente do Rio de Janeiro. Hoje, eles fazem o contrário. Eles vão numa igreja evangélica, né, receber um óleo, receber uma unção e estão tacando o terror no centro de macumba lá. O ser humano é complexo, é muito complexo. Por isso vai surgir conflito interno, isso vai surgir muitas vezes conflito na sociedade. Acabei de falar, como é que pode um pastor, se você conversar com ele, maravilha, já deu aula para mim, excelente, em muitas outras disciplinas, mas abraça alguns conceitos. Por exemplo, é favorável ao aborto. Como que pode uma coisa dessa? Então, o ser humano é muito complexo, e diante disso nós temos dificuldades, nós temos muita dificuldade de lidar com os casos. No entanto, meus irmãos, eu quero concluir aqui. Nós precisamos entender, meus irmãos, nós precisamos entender que a palavra de Deus, ela não esconde, muito pelo contrário, esse dualismo. E nós precisamos fazer as opções corretas. Nós precisamos alinhar nossa ideologia, principalmente através da sujeição absoluta e completa das nossas ideologias à palavra de Deus. Naquilo que é realmente pecado, a palavra de Deus é muito clara. Não existe coisas nebulosas na palavra de Deus com relação a isso. Com relação a usos e costumes, puxa, aí sim a gente vai poder ter muito enfrentamento. Mas no que diz respeito a imoralidades de todas as espécies, a Bíblia é claríssima. Então nós precisamos sujeitar a nossa ideologia debaixo disso e fazer a nossa opção. Porque, como eu disse, ou você está do lado de Deus, ou você está do lado do diabo. Ou você vive como cidadão do céu, ou você vive como cidadão do mundo. Ou você é do reino da luz, ou você é do reino das trevas. Faz um autoexame, faz uma autoanálise, busque a Deus, que lhe dê a capacidade de discernimento e entendimento, de pular para o lado correto dessa história. Que Deus nos abençoe. Oremos.